Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou o professor Gabriele Cornelli, aqui ao meu lado o professor Eduardo Wolff. Nós dois somos os que carregam a filosofia antiga aqui na UNB, atualmente. E é um enorme prazer receber todas e todos vocês, junto com os colegas aqui da Arcai, neste belíssimo memorial Darcy Ribeiro. Eu gostaria de colocar o nosso evento laicamente sob a proteção do Darcy, para que tudo dê certo, que o Wi-Fi nos ajude. E o Darcy, vocês sabem, foi o fundador da nossa universidade, ministro da Educação, antropólogo indigenista e tudo mais. E ele adorava também beijar, como vocês sabem. Dizia que ele era muito bom de beijar, e o nome do beijódromo vem disso. O Zé Geraldo, quando era reitor, disse, bom, como que é o Memorial Darcy Ribeiro, vamos chamar o auditório de beijódromo. Isso não é um convite a isso, mas, enfim, também, não, por que não? Enfim, é isso. Esse evento, nós pensamos junto com o Eduardo, por óbvios motivos, que fosse colocado nesse momento do Brasil e do mundo, né? Pensamos que seria interessante utilizarmos as nossas competências clássicas para pensarmos um pouco o que está acontecendo, né, com as nossas democracias. Vocês vão perceber, acho que vocês já sabem, não é uma pergunta nova, é uma pergunta bem antiga. E finalmente, quero só agradecer, de fato, os nossos apoios, quem nos apoiou, as várias instituições que nos apoiaram, que permitiram que estivéssemos todos aqui juntos, e especialmente o pessoal queridíssimas da Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, que participaram da organização e estão aí trabalhando o tempo inteiro. O André, também, nosso técnico de assuntos educacionais, que tem sido preciosíssimo nesse momento. Quero só agradecer e passo a palavra, então, para o meu colega e amigo Eduardo Wolff. Obrigado, Gabriele. Eu queria aproveitar a ocasião para, ao cumprimentar todos aqui presentes, fazer mais uma vez um agradecimento público que eu venho fazendo sempre que eu tenho essa ocasião a você, pelo modo como você me recebeu aqui em Brasília, em particular na universidade, né, com todas as dificuldades de uma mudança de cidade, de estado, de ambiente de trabalho e tudo mais, e a maneira como você abriu portas com muita generosidade e disponibilidade para a discussão, que é já de pronto uma lição democrática, né? Dito isso, eu só quero dizer uma coisa a respeito do nosso evento, além de, obviamente, reforçar os agradecimentos todos que o Gabriele já fez às instituições internas e externas da Universidade de Brasília, que apoiam isso, e, em particular, a toda a equipe que o Gabriele, ao longo de todos esses anos, montou na Arcai, na Cátedra Unesco Arcai, que é o seguinte, né? Inicialmente, quando o Gabriele conversou comigo pela primeira vez para a gente falar sobre uma possibilidade de um evento no segundo semestre de 2022 sobre algum tema de antiga para o Seminário Internacional da Arcai, a sugestão, a provocação dele foi que nós fizéssemos sobre esse tema da democracia, né? E eu pensando um pouco sobre esse assunto, porque a convite dele, eu estreiei as minhas atividades na Universidade de Brasília, num mini curso, sugestão do próprio Gabriele, sobre o tema liberdade, igualdade e democracia na antiguidade, né? E eu imaginei que seria interessante dizer só isto para vocês, que se você pegar os últimos 200 anos, os últimos 2 séculos e pouco, tá? Você tem basicamente 2 para 3 momentos interessantes de revisitar a democracia antiga. Tá? Quer dizer, um desses primeiros momentos se dá ainda no século XIX, quando você tem a historiografia do George Grote e aquela revisão da Grécia a partir das lentes especialmente inglesas, né, especialmente britânicas, né, do século XIX, com todas as peculiaridades e o foco específico, né, daquele momento. Mas mais proximamente de nós temos na década de 70 um texto clássico que nós já revisitamos recentemente, Beatriz estava presente também, que é o Democracia Antiga e Democracia Moderna, do historiador Moses Finley, que, por sua vez, ao introduzir aquela discussão,
deixou como legado uma reflexão bastante viva, que ao longo dos anos 80 e 90 resultou num projeto reunindo pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, principalmente, justamente sobre o que eles então chamavam, os 2.500 anos da democracia, tomando Clístenes como a Revolução de Clístenes como marco, e que se preparou num grande seminário que depois foi publicado pelo Josiah Ober e pelo Charles Hendricks. São ensaios canônicos assim, sobre a história da democracia. E isto ditou uma agenda de pesquisa dos últimos 30 anos, dos anos 90 até agora recentemente, que inclui muita gente. Para quem está trabalhando com filosofia, história, antropologia, todos os assuntos, letras clássicas, de antiguidade, essa é uma história que cabe numa nota de rodapé. Então, assim, são apenas pouco mais de 200 anos de reconsiderações e reavaliações e de discussões em perspectivas muito diferentes, cada uma com os seus interesses, que resulta nisso que a gente chama de democracia revisitada no nosso título, provocativamente. É muito recente. E eu espero que isso sirva de incentivo, mas, ao mesmo tempo, também module um pouco o grau de exigência que a gente tem com a gente mesmo, uma vez que a gente está numa seara bastante nova. Então, a gente está fazendo essas reavaliações no momento em que isso ainda é muito recente e, como disse o Gabriele, muito no calor do momento, já que as questões são muito prementes. Eu espero que a semana inteira seja muito agradável e muito proveitosa para o FICO, do ponto de vista das discussões, e é realmente com grande prazer, então, que a gente dá início a essas atividades agora. Gabriele, mais uma vez, obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Mais dois avisos simples e começamos, finalmente. O primeiro aviso, que a Universidade de Brasília recomenda o uso da máscara, mas não mais do que recomenda. Portanto, é isso que eu quero dizer. E a segunda coisa, é importante saber quais são as regras pós-pandêmicas. E a segunda coisa que eu quero dizer é que, não vou falar muito discursos emotivos sobre como é bonito se rever, porque nós estamos super felizes de nos revermos, e para celebrarmos a sobrevivência, quase, todo mundo ok, quase, cada um lá com os próprios problemas da pandemia, eu queria lembrá-los e convidá-las às 18 horas, quando acabar a segunda mesa de hoje, para fazermos um pequeno coquetel aqui juntos. Até às 8 aqui vão servindo uma caipirinha e alguma coisa para beber, para comer para a gente, tá bom? Então, por favor, fiquem depois das 18 horas para a gente celebrar um pouco juntos. Todos convidados e todas, tá bom? Obrigado. Vou passar a palavra então para a Fernanda, que vai coordenar a primeira mesa. Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Metafísica e eu também faço parte da Arcai. Eu queria convidar o pessoal que vai participar da mesa de comunicações para chegar aqui. Essa é a primeira atividade do evento. Vamos ter 3 comunicações, cada uma delas de 20 minutos. E depois a gente vai ter uns 30 minutos para debate, para respeitar um tempo e dar um intervalo antes da próxima mesa, que é às 4 horas. Como vocês podem ver na programação do evento, teremos a fala de Vânia dos Santos, e fazendo uma correção, Aya Hipácia, e Gilmar Araújo, que está aqui, e Pedro Maurício Garcia Dotto. Nós vamos começar com a fala da querida Aya, e eu vou apresentá-la brevemente com o currículo. A fala dela é Heranças Antigas em Democracias Contemporâneas. A Aya é doutora em Estudos Clássicos pela Universidade de Coimbra. Ela é professora substituta no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás. Foi Visitor Academic na Universidade de Oxford e é mestre em Filosofia e graduada em Pedagogia aqui pela UNB. No final das falas, vamos ter um tempo para perguntas, e eu peço para que quem tiver perguntas, chegue aqui nessa primeira fileira, porque a gente vai usar esse microfone que está no tripé. Então, quem tiver perguntas já chega ali para a gente conseguir fazer
as coisas fluírem mais rápido. Você vai apresentar slides? Mas a gente vai colocar o logo do evento, né? Não? Ok, então vamos todos na mesa. Eu vou te passar o microfone. Esse aqui não tem ajustes? É porque eu sei que... Bom, é que eu vi aqui as pessoas mexendo anteriormente, então... Bom, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Felicidade realmente estar aqui e rever algumas amigas que estão nessa universidade que eu gosto tanto. Bom, como a Fernanda disse, a minha apresentação não teve um título muito, muito criativo, e eu já passo para a minha fala. Farei algumas considerações iniciais sobre a proposta dessa comunicação. Em 2020, após a defesa da minha tese, e por conta do próprio desenvolvimento daquela escrita, meu interesse por estudar sobre o tema da democracia surgiu surgiu e foi crescendo. Esse interesse não está completamente deslocado dos meus estudos anteriores, que teve e continuam tendo como base a filosofia política e ética de Platão, e se insere no estilo de trabalho que proponho e tento fazer, que é o da interdisciplinariedade, porque ela compõe minha própria formação acadêmica, onde eu transito pela filosofia antiga e contemporânea. Aqui gosto da companhia das filósofas feministas, dos estudos decoloniais e filosofias marginais. Tento fazer uma composição não fácil dessas filosofias, para pensar os problemas que me afetam e que afetam a todos nós. Sim, de modos diferentes, devido às interseccionalidades que nos atravessam. Trabalhar com a recepção dos clássicos sempre me leva à pergunta clássica: o que aquelas pessoas filósofas podem nos dizer ainda hoje? E falar hoje sobre democracias, particularmente no Planalto Central do Brasil, trazer essa ideia bonita que é a de democracia, é um ato aqui intelectivo e que se completa com um ato interventivo, em que a urgência para se escutar as muitas vozes do demos é improrrogável. Assim, minha apresentação é um esboço de algumas vozes erguidas e que aqui tento rearranjar como se elas estivessem em diálogo, mas eu sei que alguns desses diálogos poderão parecer forçados. E, de novo, justifico dizendo que ela tem relação com o modo com o qual eu tento manejar os livros dos clássicos gregos. Geralmente, eu caminho por aqueles campos como lugares possíveis para pensar hoje, sem muita fidelidade, porque, de tantas maneiras, a minha distância não permite. Se me permitem mais uma ressalva, não há abstração que comporta os corpos reais na polis. Estarei falando como um corpo que vive e sente as decisões, mesmo que sob minha revolta de quem está na estrutura de poder. E eu suponho, mas posso estar enganada, de que os filósofos gregos falavam também a partir da materialidade de corpos orgânicos. Eu começarei por afirmar que, na interpretação dos clássicos, eu começarei por afirmar que, seja na interpretação dos clássicos, seja na contemporaneidade, podemos admitir a polissemia que está em volta à ideia de democracia. Contudo, essa polissemia não é irrestrita. Embora ganhe muitas conotações práticas, os limites a ela são colocados, penso, sempre são postos pelo movimento que as pessoas fazem para o bem da maioria ou para o bem comum. E o fazem a partir de escolhas de caminhos políticos possíveis, no qual se distanciarão tanto quanto for possível dos caminhos que os levam para a satisfação dos excessos. Aqui aparece uma premissa, que é a da relação, quando eu me refiro a excesso, de híbris como um dos fundamentos para o estado de coisas injustas. Na antiguidade, essa relação não estava vinculada necessariamente à defesa de um governo democrático, sabemos.
Contudo, podemos notar uma confluência do pensamento político de algumas referências antigas, quando afirmam que híbris seria uma disposição para as ações desregradas, ou seja, é uma ausência do self-control, e que isso gera um estado de injustiça que atinge as pessoas da polis. Penso, por exemplo, nos versos 213 ao 218 de Os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo. Penso que eles são adequados para ilustrarem o que eu estou tentando dizer. Cito: Tu, Orpeces, escuta a justiça e o excesso não amplies. O excesso é mau ao homem fraco e nem o poderoso facilmente pode sustentá-lo. E sob peso desmorona quando cai. A rota a seguir pelo outro lado é preferível. Leva ao justo, justiça sobrepõe-se a excesso quando se chega ao final. Híbris, nesse contexto, é um termo relacional. A ação desmedida atinge a todos e a todas e todes. Há, portanto, uma implicação ética em agir com híbris. Outra referência que me parece trazer o termo com semântica semelhante é o fragmento 4 do Solon, no qual apresenta uma imagem do mal que híbris causa para quem age e para quem sofre a ação. Assim, o parágrafo 4 soloniano traz um quadro que expõe o que híbris pode causar a uma cidade e ao seu povo. Leio os versos 5 ao 11. Mas os próprios cidadãos, com seus desvarios, querem destruir a grande polis, persuadidos por riquezas, e injusto é o nus dos chefes do povo, aos quais está reservado sofrer muitas aflições por suas grandes híbris, pois eles não são capazes de conter seu coros, nem controlar na tranquilidade do banquete seus prazeres, enriquecem, persuadidos por ações injustas. Novamente, híbris vem associada ao descontrole e à ganância. A injustiça decorre, assim, de uma falta de limites que corrompe governos e o povo, e é causa de distúrbios e de aflições a todas as pessoas. Uma segunda palavra, que até aqui não empregamos, que está associada a híbris, como se fizessem um par perfeito para a construção de estados de coisas injustas, é a palavra pleonexia, que é essa vontade, esse desejo por mais, que a gente traduz por ganância. Então, híbris e pleonexia são termos, diria, que se fortalecem na medida em que a ausência do autocontrole pode levar à ganância. No contexto da biopolítica, ou seja, de poderes que organizam a vida, a ação impulsionada por híbris e pleonexia tem efeitos públicos e coletivos. Aquilo que se faz não implica apenas o eu, há sempre uma consequência social. No curso de governos democráticos, o cuidado de si, isto é, o cuidado com a própria vida, é preciso pensar, cito Judith Butler, com cuidado sobre a vida que me pertence, que também é uma vida social, mais ampla, conectada à vida de outros seres que me comprometem em uma relação crítica com as ordens discursivas da vida e dos valores, a partir dos quais vivo, ou melhor, me esforço para viver. Fecho citação. E reforço o já dito com uma pergunta simples. Com quais praxes discursivas iremos nos comprometer e com quais iremos denunciar ou ter a coragem de abandonar? Lembro aqui da análise de Cânfora, no livro Um Ofício Perigoso, da Carta 7ª de Platão. Cânfora diz que Platão se desiludiu com os próprios erros. Erro de ter acreditado poder ensinar para o militar, Dion e Dionísio, que não se dispôs a aprender a como construir um governo bom para todas as pessoas, mas queriam, ao invés disso, se manterem no poder e ter mais poder.
Platão, percebendo então, depois de tantas tentativas, que em governo tirânico o espaço para aprender é vencido pelo uso de armas, ele diz, com um tom ainda de esperança, talvez porque fosse mesmo um filósofo educador, cito, quero dar-vos, pela terceira vez, o mesmo conselho que já dei 2 vezes. Nem a Sicília, nem qualquer outra cidade deve estar sujeita aos déspotas, mas às leis, porque a tirania não é boa nem para quem domina, nem para quem é dominado, nem eles e nem para os seus filhos, nem tampouco para os seus descendentes. Essa experiência é totalmente deletéria. Suas almas pequenas e servis amam arrebatar tais ganchos. Aqui parece-se confirmar a tese de Pierre Hadot, de que a filosofia antiga tem um traço marcante, que a diferencia da filosofia de outros tempos, que é fazer a filosofia e de viver a filosofia como um modo de vida. Platão foi vencido por aqueles que disputavam em jogos de poderes indecorosos, mas recusou-se a fazer guerra, pois desejava construir a amizade. Já no livro 1 da República, Sócrates tenta argumentar com Trasímaco sobre as vantagens da justiça. Cito 349 BC. Parece-te que um homem justo queria exceder, pleonexem, o homem justo em qualquer coisa? Trasímaco fala, de modo algum, retorquiu, porque, nesse caso, não seria educado como é de fato, nem de boa índole. E quanto ao homem justo, porventura se consideraria digno de exceder o justo e a ação justa? E como não seria assim, se ele, de fato, se considera digno de exceder toda a gente? Portanto, Sócrates fala, o homem justo quererá exceder o homem injusto e a ação injusta, e lutará para ser ele quem tem mais de todos? Trasímaco responde, é isso mesmo. Aqui me parece que Sócrates oferece o argumento de que as relações justas são sempre mais vantajosas, porque elas não se baseiam na competitividade, na necessidade de sempre exceder o outro, isto é, o limite é posto por uma postura ética de não ceder ao ímpeto da ganância. O excesso aqui tem uma ligação com a noção de desmedida. Platão não fala aqui diretamente de híbris, contudo, essa noção parece fazer parte da conclusão de que se chega, que o homem justo não está satisfeito com aquilo que tem. Vamos pensar aqui nesse homem como governante que estaria satisfeito com o poder que tem para decidir sobre a cidade. Então, quais artimanhas esse governo usará para satisfazer sua vontade de excesso de poder? Breno Sebastiani, em um artigo de 2018 sobre o golpe oligárquico que Atenas sofreu em 411, trata justamente da poiesis da democracia. Ele explica de forma muito didática, a partir da leitura de Tucídides, as táticas de se corroer as democracias por dentro. Ele apresenta 3 táticas na Grécia Antiga, aplicadas de forma conjunta para golpear a polis democrática. De forma sucinta, são elas: o controle das atividades institucionais, cujas deliberações são tomadas de forma clandestina e influenciam diretamente nas assembleias. Atualmente, no Brasil, essa tática é aplicada de forma menos implícita e o governo de Estado, sem decoro, destina número grande de cargos civis para militares. A segunda tática é a propaganda. A Assembleia, o teatro, eles diziam, salvamos a polis ateniense se abandonarmos a democracia. Em termos atuais, é dito, salvamos a pátria expulsando os comunistas ou os esquerdistas. E já sabemos que foi no teatro, como diz Cânfora no livro Um Ofício Perigoso, que era forjada a consciência da cidade sob o controle do Estado. Ali também era lugar de disputa quanto aos fundamentos da cidade. Hoje, a consciência da cidade é manipulada, fabricada nos grupos de WhatsApp, de fake news, que fizeram a cabeça de ingleses no Brexit, nos Estados Unidos, no Brasil em 2018 e continuam hoje. A terceira tática que Sebastiani explica é aquela que consiste na intimidação, o que deixa as pessoas acuadas com medo de agir, com medo de perderem suas próprias vidas.
o que não é para menos, seja em Atenas do século V, IV, seja aqui no Brasil no século XXI. Quanto à recorrência dessa prática no Brasil, eu não conseguiria, no tempo dessa minha comunicação, que faltam menos de 5 minutos, falar o nome de todas as pessoas mortas por defender os direitos humanos. Mas mencionarei algumas: Margarida Alves, Chico Mendes, Dorothy Stein, Marielle Franco, Paulo Guajajara, Bruno Pereira, Dom Phillips, presentes. Para finalizar, sem concluir, talvez algumas questões sejam mais apropriadas. Então, perguntaria: quais limites uma democracia comporta? Em torno de quais utopias iremos reconstruir ou construir democracias golpeadas? Quais corpos importam no Estado democrático que gostaríamos de viver? Muito obrigada. Muito obrigada, Aya, pela fala e pela pontualidade. Seguimos agora para a segunda comunicação com Gilmar Araújo Gomes. Ele é doutorando em Metafísica aqui pela Universidade de Brasília, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Sergipe e bacharel em Teologia. A fala dele é intitulada Do Bem Único ao Bem Múltiplo, a democracia em Aristóteles repensada na neutralidade em John Rawls. Boa tarde. A breve exposição que faço objetiva considerar de que modo o tema da democracia antiga, como forma de governo entendida, entendida e exposta no livro Política de Aristóteles, pode ser reconsiderada nas modernas reflexões filosóficas expostas na obra do norte-americano John Rawls, notadamente no conceito de neutralidade presente no livro Justiça e Democracia. Partindo da comparação entre essas duas obras, pretendo considerar que o conceito de neutralidade em Rawls é o resultado de uma reflexão amadurecida, posterior ao celebrado uma teoria da justiça, na qual são reunidos elementos filosóficos que respondem a alguns desafios políticos apresentados por Aristóteles em sua famosa obra. O entendimento correto da neutralidade em Rawls demanda uma compreensão que pode ser encontrada na ênfase que o estagirista faz na definição do bem supremo, a ser perseguido pelos homens, notadamente no texto da Política, mas não só. Afinal, o pesquisador Richard Krauss, analisando a proximidade de temas comuns entre Aristóteles e Rawls, disse, abre aspas, tanto Aristóteles quanto Rawls colocam o bem público como centro de seus sistemas político e moral, fecha aspas. É daqui que partimos. Assim, comecemos pelo que chamo de o bem único intentado por Aristóteles. O próprio sentido da palavra bem, tal como nos chegou pelas traduções latinas do termo aristotélico eudaimonia, suscita debate quanto ao seu sentido original. Recentes pesquisas descrevem didaticamente o percurso histórico da tradução e preservação da política como rara obra aristotélica a passar do grego ao latim sem cotejar o árabe, algo incomum. Tomando esse termo eudaimonia como meio interpretativo do pensamento aristotélico nesta obra, observa-se que o filósofo antigo objetivava escrevê-la como o exercício do bem procurado e alcançado pelo ocupante da polis. Discorrendo sobre a moral em Aristóteles, Léon Laprin conseguiu estabelecer um equilíbrio no sentido desses dois importantes termos, eudaimonia e polis, no pensamento do estagirita. Diz, abre citação, o que torna o homem feliz é o desenvolvimento a um só tempo poderoso e ordenado da atividade, do ser. A felicidade é a perfeição ou a excelência sentida, experimentada. É o bem, pois o valor do ser plena e regularmente desenvolvido é independente de nossa maneira de ver e de sentir. Mas esse bem é o nosso bem, pois se trata de nosso ser, e não podemos estar bem sem gozar dele, vendo-o e conhecendo-o.
A felicidade verdadeira coincide com a verdadeira atividade. Quero dizer com isso aquela que é conforme a nossa verdadeira natureza. Portanto, a felicidade tem, ela própria, um valor racional. Quero destacar essa frase. A felicidade tem, ela própria, um valor racional. Porque adiante haverá considerações que ligam com a concepção de Rawls quanto à razoabilidade ou razão pública. Fecha a citação. Felicidade, como expressão da eudaimonia no pensamento de Aristóteles, é o exercício produtivo da vida, o exercício das faculdades conjuminadas pelo bem comum, objetivando o desenvolvimento de cada um. Não sem razão, cito novamente Kraut, abre aspas, todos os filósofos gregos concordariam com a afirmação de Aristóteles de que eudaimonia e viver bem são a mesma coisa. Fecha a citação. A famosa obra que repousa inconclusa pela morte de Aristóteles possui 3 divisões gerais. A primeira compreende os livros 1 a 3, dedicados a definir uma teoria geral da polis, modernamente identificada como Estado, classificando as variedades de constituição que a regem. A segunda, formadas pelos livros 4 a 6, ocupa-se com a prática política, especificando a natureza das diversas constituições e apresentando os princípios de um bom governo. A terceira, inacabada, expõe a estrutura de um bom Estado e se expressa nos livros 7 e 8. Na tentativa de encontrar na obra aristotélica pressupostos que dinamizam e fortaleçam o conceito de neutralidade em Rawls, não seria demais considerar que o livro 3 da política cumpre esse papel arquétipo, reconhecendo a multiplicidade de elementos que precisam ser agrupados, reunidos e identificados como um todo, por mais diversos que sejam. A disparidade temática é unificada no conceito de bem comum, que deve ser alcançado, aglutinando na definição de cidadãos os diversos tipos de que habitam a cidade. Interessa-lhe, na comunidade política, conferir se os que exercem autoridade são possuidores de virtudes e que elevam a vida comum da polis. Pouco lhe importam riquezas e poderes, preocupa-lhe o bem viver, quase sempre esquecido nos contratos entre as cidades, pois, como diz Francis Wolff, abre citação, ninguém se preocupa em saber quem comanda bem, e isto com vista à felicidade de todos. Fecha a citação. Enfim, todo o escopo do livro 3 está baseado em encontrar campos de definições comuns, campos de semântica que sejam neutros, destaque-se neutros quanto ao nosso tema, e que assim permitam estabelecer definições adequadas à pluralidade de cidadãos que se conectam pela virtude política nesta malha social da polis. É o próprio Aristóteles quem diz, abre aspas, como disse em minha ética, é o equilíbrio perfeito entre diferentes partes que dá a existência da cidade. Fecha a citação. Equilíbrio perfeito, princípio da neutralidade procurado por Rawls. As análises aqui presentes não objetivam encontrar nem definir a mais correta concepção de bem, visto que para o Stagirita, acompanhando o pensamento vigente da sua cultura grega, só há uma e não múltiplas concepções de bem a serem alcançadas pelos homens. Essa multiplicidade valorativa do bem é uma premissa mais recente, expressa na cultura ocidental, fruto da mentalidade moderna. Vale ressaltar as palavras de Matthew Kramer. Para Aristóteles, abre aspas, ideais sobre o bem são diferenciados dos ideais sobre o justo, fecha aspas. Nisto, Rawls se distingue de Aristóteles, pois o filósofo americano prioriza o justo sobre a concepção de bem. Isto posto, convém agora entender o conceito de neutralidade em Rawls como temática que difunde um bem múltiplo que fortalece a democracia. A obra Uma Teoria da Justiça fez notabilizar o filósofo John Rawls. Publicada em 1971, ela continua atribuindo vigor e atualidade ao seu pensamento, e os leitores críticos dela o ajudam a maturar o texto e as réplicas necessárias, incluindo o conceito de neutralidade, que só surge em 1978, na obra Justiça e Democracia. Rawls só propõe a neutralidade após 71, porque discuti-la à época não ajudaria o debate, é assim que ele pensa. Em suas palavras, abre aspas,
os conceitos neutro e neutralidade são pouco felizes. Algumas de suas concepções se prestam à confusão, outras sugerem princípios inteiramente irrealistas. É por isso que os evitei até agora, como fiz em uma teoria da justiça, fecha aspas. Enquanto a teoria da justiça de Rawls surge para indicar a possibilidade de aferir verificação de verdade em elementos de sentido, para além dos únicos critérios considerados pelos positivistas lógicos, a neutralidade surge para a existência e multiplicidade de outros bens humanos, distintos do pensamento grego antigo, notadamente o aristotélico, que assumia a existência de um único bem supremo. Rawls responde aos defensores do bem monolítico, aglutinador das manifestações éticas, estéticas e místicas, numa única forma de leitura do mundo, utilizando a neutralidade para rebater certas formas de liberalismo vistas por ele como, abre aspas, neutras no sentido de que não utilizam nenhuma ideia de bem que não seja puramente instrumental, meios neutros de alguma forma, fecha aspas, de Rawls. Ou seja, ele está combatendo o uso errado da neutralidade, manter-se neutro, ignorando qualquer outra ideia de bem. Assim, vamos buscar um campo neutro. Ao que se mostra, há uma tendência a considerar que o conceito de neutralidade no pensamento de Rawls seja um dos temas que ainda necessitam melhor análise de seus interlocutores. Tema este que muitas vezes confundido ou obscurecido por ênfases mais conhecidas da obra do filósofo. Veja-se, por exemplo, que Michael Sandel, respeitado crítico de Rawls, afirma que ele já defendia o conceito de neutralidade aplicada à razão pública desde a obra Teoria da Justiça, em 71, coisa que o próprio Rawls afirma só defender e enunciar a partir da obra seguinte, Justiça e Democracia. No entanto, George esclarece que não é bem assim. Algo similar, com essa forma irrefletida de tratar com algumas minúcias da obra de Rawls, ocorre com o distinto The Cambridge Rawls Lexicon, que relaciona o conceito de neutralidade como sendo resultado do véu de ignorância operado no argumento da posição original. Duas ênfases do pensamento de Rawls sobre as quais ele próprio não afirma se basear o conceito de neutralidade. O conceito de neutralidade é outra coisa. Apesar das disparidades, necessário é entender a neutralidade esboçada por Rawls, conforme o próprio autor define em sua obra. E isto ele faz no livro Justiça e Democracia, como dissemos, afirmando que o princípio de neutralidade pressupõe o entendimento de dois conceitos anteriores, doutrinas abrangentes e concepções de bem. É daqui que deve partir o analista. Ao formular o conceito de neutralidade, Rawls está interessado em estabelecer um conjunto de argumentações liberais que delimite uma área comum, sem reivindicações sobrepostas por grupos específicos, ou seja, neutra, como entende Jeremiah Waldron. Ele deseja compor o melhor arranjo de justiça entre as diversas escolhas preferíveis, ou seja, um arranjo institucional que forme uma sociedade verdadeiramente justa, a partir das concepções contratualistas e fugindo do monismo filosófico grego, que reconhece apenas um bem único, supremo e aceitável. Ele deseja considerar outras opções razoáveis. Rawls reconhece a existência do conflito entre grupos sociais diversos, porém, numa concepção liberal como a sua, o Estado deve se manter neutro. Assim, diante da impossibilidade de provar a existência de uma única forma de bem que não exclua a possibilidade de que há grande variedade de escolhas preferíveis, ele define neutralidade como, abre aspas, um procedimento suscetível de ser legitimado e justificado sem ser preciso recorrer a valores morais, fecha aspas. Para ele, o conceito de neutralidade é um instrumento teórico que permite analisar as concepções autorizadas de bem e as virtudes políticas. E se sustentam em dois pilares, como eu disse, doutrinas abrangentes, concepções de bem, particularmente interpretadas pelos indivíduos. Para Rawls, as doutrinas abrangentes são aquelas que consubstanciam o pluralismo razoável da sociedade, estabelecendo um ambiente que cultive instituições livres, por meio das quais os conflitos religiosos, filosóficos e morais da sociedade sejam dirimidos no regime democrático constitucional. De forma prática, Rawls subdivide o exercício da neutralidade em duas ênfases, quanto ao processo e quanto ao objetivo. Na neutralidade processual,
que ele advoga, ele caracteriza de característica dialógica, de conversa e diálogo. As doutrinas abrangentes são subtraídas para dar lugar à consideração de um terreno neutro, comum à concepção política da justiça. Do mesmo modo, entende Rawls que a neutralidade do objetivo, de qualidade teleológica, são aquelas que respeitam os princípios de justiça, objetivando a todos, abre aspas nas palavras dele, uma oportunidade igual de efetivar uma concepção autorizada, seja ela qual for. Fecha aspas. Se isto assim ocorrer, as instituições não favorecerão uma doutrina abrangente e particular em detrimento de outra. Ou seja, suspende-se o juízo para haver um diálogo, sem deixar de perder em vista o telos, o objetivo que se deseja alcançar. Portanto, agora podemos caminhar para uma conclusão. Dada a pluralidade das compreensões da realidade, muito além do reducionismo do discurso lógico proposto pelo positivismo, impõe-se na sociedade a existência e reivindicações particulares da ética, estética, política e mística. A sociedade é diversa e plural. E a neutralidade proposta por Rawls opera na interseção dessas reivindicações. Ainda assim, distinto de Aristóteles, Rawls não prioriza o bem em lugar do justo, embora admita que as diversas ideias de bem possam ser acrescidas ao debate público, desde que elas sejam apresentadas para completar as significações políticas da justiça, nunca para sobrepujá-la, e todas elaboradas num escopo de regime constitucional. Recentes debates nacionais sobre o uso dos recursos públicos aplicados ao desenvolvimento social, que justificam, por exemplo, o apoio às artes, a religião versus o laicismo, a educação estatal versus a confessional, provam que o pensamento de John Rawls continua necessário na elaboração de políticas públicas razoáveis, conquanto tenham se passado décadas da publicação de uma teoria da justiça e das obras seguintes que maturaram suas proposições. Precisamos de Rawls hoje revisitando antigos temas. Perfeccionistas negam a validade prática de suas elaborações teóricas, porém escondem o valor de suas ideias para o necessário florescimento humano, que todos procuram, desde Aristóteles. Rawls, ao menos, não temeu investigar a mais inquietante questão do debate público em seu tempo. Devem os governos permanecer neutros quanto à excelência humana? Essa é a questão. O bem comum, em vista do bem viver, aperfeiçoado e excelente, intentado por Aristóteles para a polis, é concebido por Rawls por meio da neutralidade. Sua premissa de neutralidade respeita a pluralidade de concepções que emergem da sociedade, distinguindo-a entre concepções de bem e de justiça, valorizando as contribuições dos pensadores clássicos desde Aristóteles. Rawls propôs reflexões para a democracia atual, cujo conjunto bem poderia ser chamado de eudaimonia revisitada. Obrigado. Obrigada pela fala, Gilmar. Acredito que a gente vai ter uma... André, você pode desligar a luz, por favor? Acredito que a gente vai ter um debate legal, porque temos um jurista aqui na mesa. A próxima fala é... Dois. A próxima... Mas eu sou uma jurista não praticante. A próxima fala será de Pedro Maurício Garcia Dotto. Eu vou apresentá-lo pelo currículo. Doutorando em Filosofia da The New School for Social Research, possui graduação em Direito e mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É pesquisador pós-graduando aqui da Cátedra Unesco Arcai desde 2021 e editor assistente da revista Arcai. O Pedro vai apresentar uns slides, então o restante da mesa vai sair para poder acompanhar também. Te passo a palavra, Pedro. Pode mostrar. Bom,
Então, boa tarde, em primeiro lugar, a todos e todas. É um prazer, um privilégio imenso estar aqui com vocês hoje. Pessoalmente, conhecendo várias pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer só virtualmente nesses últimos anos pandêmicos. E tenho certeza que vai ser um evento, uma semana muito rica, muito produtiva. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje não é diretamente um capítulo da minha tese ou um desenvolvimento imediato da minha tese, mas é mais um desdobramento paralelo da minha tese ou uma reflexão adjacente ali, que na minha tese que eu estou desenvolvendo eu pesquiso o Fedro, de Platão. Então eu vou começar. Política e persuasão em Platão, algumas considerações. Na polis grega, o logos, a palavra, se constitui como o principal instrumento de poder político. Como nos lembra Jean-Pierre Vernant, o clássico estudo Universo Espiritual da Polis, no contexto do surgimento da polis, a partir do século VIII e VII, antes da Era Comum, eu cito, a arte política se torna essencialmente exercício da linguagem. Fim de citação. Não é de se estranhar, então, que nessas circunstâncias históricas bem específicas, a persuasão tenha sido alçada ao estatuto de divindade, enquanto peitó. Nas Eumênides de Ésquilo, é justamente Peitó, a deusa da persuasão, que Atenas invoca para propiciar a metamorfose das temidas Eríneas, as deusas arcaicas da vingança de sangue, em Eumênides, as novas deidades da justiça da cidade. E aí eu penso nos versos 885, 891, 968 a 975 do Ésquilo. No mais, a confiar no testemunho do historiador Pausanias, o fundador mítico de Atenas, o herói Teseu, teria fundado um culto para a persuasão, Peitó, depois da unificação dos diversos povoados do território sob a estrutura de uma cidade-estado. E Pausanias ainda nos relata que haveria um santuário dedicado à deusa persuasão na encosta sudoeste da Acrópolis. Diante disso, o orador Isócrates, por exemplo, indignava-se em sua Antídose, o discurso 15 sobre o intercâmbio de bens, e denunciava a hipocrisia dos atenienses, que, por um lado, tomam a persuasão como uma divindade e produzem sacrifícios anuais em sua homenagem, enquanto, por outro lado, esses mesmos atenienses criticam e recriminam como corruptores, nefastos, todos aqueles que, tal como Isócrates, se esforçam para partilhar do poder da persuasão. Em síntese, a palavra e sua eficácia persuasiva são, portanto, indissociáveis da vida política de Atenas, bem como do sistema das polis. Integram, entrelaçam seus processos coletivos de deliberação de tomada de decisão. Dito isso, nesta apresentação abordarei o problema da persuasão em Platão, passando em exame algumas passagens de seus diálogos em que a persuasão é tematizada, criticada e ou reformulada. Para isso, é imperativo não perder de vista a relevância política que a persuasão adquire no sistema das polis gregas, pois as considerações e críticas de Platão estão vinculadas a esse reconhecimento do papel capital da persuasão na prática política do seu tempo, em particular na sociedade de Atenas. É o que já foi referido por Franco Trabatoni, comentador da obra platônica, como, eu cito, a necessidade política da persuasão para Platão. Fim de citação. Tendo isso em vista, quero dizer, o vínculo inexorável entre política e persuasão para Platão, ou, dito de outra forma, o reconhecimento platônico de que a persuasão se mostra como um nexo incontornável entre filosofia e política, dividirei minha apresentação da seguinte maneira. Em um primeiro momento, examinarei o fracasso socrático no trabalho de convencimento de certos interlocutores e do tribunal ateniense que o condenou à morte em 399. Para isso, lembrei e comentarei os passos de Gorgias, Banquete e Apologia, que estão no handout. Embora Sócrates possa ter razão aos olhos de Platão de que cometer um mal é pior do que sofrê-lo, ou de que o autoexame moral e o questionamento das crenças estabelecidas são pilares essenciais para a vida boa e justa, Sócrates foi incapaz de convencer a maioria dos seus concidadãos da correção de seus princípios e do mérito da sua missão filosófica. Em um segundo momento, então, articularei algumas limitações da argumentação socrática no âmbito da persuasão racional. Assim, apresentarei algumas razões que aparecem no corpus platônico para justificar o insucesso da argumentação socrática no convencimento de seus parceiros de diálogo. Por fim, encerrarei minha apresentação, se houver tempo hábil, com uma brevíssima exposição sobre a reformulação da retórica levada a cabo no Fedro de Platão, como uma resposta ao fracasso da persuasão socrática e ao impasse de que a verdade, por mais que se queira, não é transparente, de modo que o problema da persuasão se torna saliente e incontornável para o discurso filosófico, e esse impasse que está prende implicações políticas.
Então, vamos a alguns casos do fracasso da argumentação socrática. O texto 1 do handout, confronto entre Sócrates e Cállicles. O Cállicles que diz: não sei de que maneira, Sócrates, mas você me parece estar falando corretamente. No entanto, sofro da condição do patos da maioria. Não estou de todo persuadido, peitoma, por você. Antes dessa afirmação de Cállicles, Sócrates procurava mostrar de 511c a 513c ao estudante de Gorgias que, para ter sucesso no comando do demos ateniense, Cállicles precisaria já ter se conformado, em algum grau, em alguma medida, aos valores, afetos e ideais do demos, que Cállicles tanto alegava desprezar. Semelhantemente a como República 492b a 493c demonstra que os oradores não são líderes do demos em uma democracia, mas sim seus servos e aduladores. Cállicles reconhece a validade do argumento socrático, eu legem, mas não está disposto a reorientar sua vida com base nesse reconhecimento das razões de Sócrates. No final, Cállicles prevê a condenação injusta de Sócrates à morte diante de um tribunal, por causa do seu compromisso com a filosofia de distanciamento da política, e Sócrates termina seu argumento em um monólogo sem qualquer interesse ou interação da parte dos seus interlocutores. Agora vejamos o texto 2 do handout, retirado do elogio de Alcebíades a Sócrates no banquete. Alcebíades diz: pois estou consciente de que não sou capaz de contradizê-lo, de contradizer a Sócrates, mostrando que não é necessário fazer as coisas que esse homem ordena. No entanto, quando quer que eu vá para longe dele, estou consciente que sou dominado pelo prestígio conferido pela multidão. Então, eu corro para longe e fujo dele, e sempre que o vejo me envergonho pelas coisas com as quais eu havia concordado. Quando Alcebíades está ao lado de Sócrates, ele se envergonha, pois admite a verdade das reprimendas socráticas, de que ele precisava se preocupar mais com a virtude da sua alma e com o conhecimento do que com a reputação, as posses e os prazeres. Mas esse reconhecimento racional da parte do Alcebíades, esse reconhecimento consciente, não é suficiente para fazer com que Alcebíades deixe de lado seu modo de vida e suas ambições políticas para dedicar-se, antes de tudo, à filosofia e ao cultivo da virtude. Vejamos agora o texto 3 do handout, extraído do discurso de defesa de Sócrates. Cito. Não vai dar para mostrar os dois ao mesmo tempo. E se vocês me condenarem à morte, não será fácil encontrar um outro homem desse tipo, e se é possível dizer algo ainda mais risível, simplesmente atrelado à cidade pelo Deus, tal como um cavalo grande e nobre, que é, por conta de seu tamanho, preguiçoso e precisa ser despertado por algum moscardo. Assim, com o efeito, o Deus, no meu parecer, entregou-me à cidade como alguém deste tipo. Eu, que de modo algum cesso de despertar, persuadir e repreender vocês, um e cada um de vocês, pondo-me ao seu lado o dia inteiro, em todo e qualquer canto. Não será fácil, por isso, um outro homem de tal tipo surgir para vocês, varões atenienses. Mas caso sejam persuadidos por mim, emoi peiteste, então me pouparão, feicestemu. Bom, vocês conhecem o veredito do julgamento de Sócrates. Ele não persuadiu a maior parte dos jurados do valor de sua missão divina e filosófica e foi condenado, no final, à cicuta. Tal como a Cassandra de Ésquilo, que representa, na minha leitura, a trágica dissociação entre verdade e persuasão, Sócrates poderia protestar: eu não posso persuadir ninguém de nada, ou não fui capaz de convencer ninguém de nada. Ei peiton uden, verso 1212 do Agamenon. Não estou defendendo aqui que Sócrates possuía poderes proféticos, ou que Cassandra era uma filósofa disfarçada. Com essa analogia entre Sócrates e Cassandra, eu procuro simplesmente ressaltar o que eu suponho e sustento ser um problema filosófico premente, isso é, de que a verdade não é transparente, diafanés, de modo que a persuasão não é de maneira alguma um assunto ocioso e meramente secundário, parergon. Para usar uns termos, pensar no problema com os termos gregos. Em todos esses casos, texto 1 a 3 do handout, e muitos outros poderiam ser arrolados como testemunho, Platão, como escritor, traz à tona cenas dramáticas que lançam luzes sobre as deficiências ou insuficiências da missão educacional de Sócrates. Dominic Scott pode ter razão, ao meu ver, de que Sócrates é otimista quanto ao papel dos argumentos filosóficos no aperfeiçoamento moral, enquanto Platão é mais pessimista quanto ao poder da razão e do argumento para transformar a vida das pessoas para melhor.
Além disso, Platão até dramaticamente retrata, por meio de seus diálogos, a ineficácia da confiança de Sócrates na razão e no argumento para melhorar a vida das pessoas. Um artigo de Scott, de 1999, está no final do handout, na bibliografia, se quiser consultar depois. Mas quais são as causas, então, do fracasso de Sócrates? Por que Sócrates não conseguiu convencer Maria, seus concidadãos, do valor de uma vida consagrada à busca pela verdade e comprometida com o curso de uma argumentação racional, onde quer que ela leve, como afirmado com todas as letras no Criton, 46b, 4 e 6. Bom, há nos diálogos de Platão uma profusão de empecilhos que transparecem como a causa da inefetividade da persuasão socrática, ou simplesmente como limites à persuasão. A título de exemplo, posso indicar o predomínio na alma dos apetites ou do amor pela honra sobre o compromisso com a verdade. Isso é, a força de desejos não racionais que se sobrepõe ao julgamento racional do que é melhor para a alma como um todo. Uma análise que será mais desenvolvida e melhor elucidada com a psicologia moral da alma complexa na República, Fedro e Timeu. A título de ilustração, o Eros pelo Demos, de Cállicles, no Gorgias, e a filotimia de Alcibíades, no Banquete, no texto 1 e 2 do handout. Consequentemente, como o desejo racional na alma pela verdade não é suficientemente forte, não é preponderante em indivíduos como esses, Cállicles, Alcibíades, Polo, etc., mesmo se Sócrates comprovar logicamente que uma dada tese P, por exemplo, quem age injustamente é mais feliz do que quem age injustamente é mais feliz do que quem age justamente, conduz necessariamente a não P, por meio de uma série de concessões intermediárias na argumentação, Q, R, etc., de acordo com uma construção padrão do procedimento do elencos ou da refutação socrática. Essa demonstração da inconsistência da posição do interlocutor não mudará necessariamente a sua opinião, a crença do interlocutor, se porventura esse interlocutor não estiver já convencido de antemão do valor da verdade, da filosofia e da validade argumentativa na orientação de sua vida. Pois qual é a força da necessidade lógica para que alguém que desdenha ou ignora as regras da inferência lógica e não tem escrúpulos em manter crenças contraditórias? Como diferenciar o valor de verdade da função persuasiva de uma demonstração racional, tal como os argumentos de ferro e diamante do Gorgias 509a, de que é pior e mais vergonhoso cometer do que sofrer uma injustiça? Ademais, como um raciocínio, uma refutação, poderiam modificar a vida de quem não se pauta, ou mais propriamente, não deseja se pautar pelas normas da razão, ou, dito mais platonicamente, não deseja se pautar pela parte racional da alma. No mais, outra causa que poderia ser citada é o apego a crenças convencionais e sentimentos socialmente avalizados, especialmente quando incutidos na infância, vide República 538c e d. A metáfora da educação como tinturaria no livro 4 da República, que deixa indelével as cores nos tecidos, tal como a educação deve deixar inabalável as crenças nos indivíduos, e isso pode agir tanto para o bem quanto para o mal, tanto para Calípolis quanto para alguma cidade corrompida. Toda a discussão sobre a reforma da poesia e da metodologia tradicional dos livros 2 e 3 da República compartilham este pressuposto da formação de crenças e convicções na infância que se tornam depois firmes e quase inalteráveis no caráter dos indivíduos. De modo semelhante, Sócrates, na Apologia, começa o seu discurso de defesa tratando do seu acusador mais antigo, Aristófanes, ao invés de seus acusadores atuais, Meleto, Anito e Lícon, uma vez que seu acusador mais antigo é mais insidioso e perigoso, tendo forjado a falsa opinião ou falsa imagem que a maior parte dos cidadãos tem sobre Sócrates desde a infância, Ec Paidon, Apologia 18b. Além disso, poderíamos pensar na impotência da persuasão frente à ameaça nua e crua da violência física. Essa impotência aparece logo no prelúdio da República. Sócrates e Glauco estão retornando para a cidade quando são abordados por Polemarco, Adimanto e companhia. É o texto 4 do handout. Eu cito. Portanto, é o Polemarco que está falando, portanto, ou vocês se tornam mais fortes do que nós, ou vocês permanecem aqui. Logo, você não considera, Sócrates disse, que resta ainda uma possibilidade, nós persuadirmos, Peisomen, vocês de que precisam nos deixar ir. E será que, Polemarco disse, vocês serão capazes de persuadir
aqueles que não escutam, peisa e me acuontas. De jeito nenhum, disse Glauco. Pois bem, botem isso na cabeça de vocês, nós não os escutaremos. Essa contraposição entre persuasão e violência é significativa, e comparece aqui já na abertura do diálogo da República. Poderíamos ver nessa cena uma antecipação do filósofo do livro 6, que, na analogia da polis como uma embarcação, é incapaz de convencer a tripulação de que ele deve comandar o leme. E, da mesma forma, ao filósofo do livro 7, que, ao retornar da caverna, busca libertar os homens e mulheres acorrentados para conduzi-los ao alto, mas que seria ridicularizado e assassinado pelos residentes da caverna. 517a. Por fim, gostaria de citar a falta de pressuposições compartilhadas para o desenvolvimento de um raciocínio, uma koine boulé, a deliberação comum do crito. É o texto 5 do handout. Logo, nem se deve revidar uma injustiça, nem se deve fazer mal a qualquer pessoa, ainda que você tenha sofrido o que quer que seja por obra deles. E vê, Criton, se você está inteiramente de acordo com estes pontos, para que não concorde com algo contra a sua opinião. Pois eu sei que a poucas pessoas esses pontos parecerão ser os melhores. Então, não há deliberação em comum, koine boulé, entre aqueles a quem isso parece e aqueles a quem não. Mas é necessário que uns desprezem os outros ao verem as decisões da outra parte. Ou você se afasta de nós e não tem em comum esse princípio, koinones tes arhes. Pareceria, então, que uma base comum para a deliberação, koine boulé, é essencial para que a discussão possa deslanchar, evoluir e alcançar, ao fim, alguma medida de concordância mútua entre as partes, até mesmo um sucesso argumentativo. Contra alguém que não compartilha dessa arché de que Sócrates fala, a demonstração racional não vai levar à persuasão. A discussão é impossível e a instrução é impensável. Qualquer semelhança com a realidade atual dos embates políticos acalorados nas festas de final de ano não é mera coincidência. Bom, com isso chego ao final da minha fala, gostaria só de acrescentar uma palavrinha ou duas sobre o Fedro. Minha conjectura, elaborada no doutorado, é de que a conceituação de Platão de uma autêntica arte retórica como condução das almas através da linguagem é fruto do reconhecimento das limitações do raciocínio puramente lógico-demonstrativo para assegurar a persuasão em certos contextos e diante de alguns interlocutores. Com isso, a retórica filosófica reivindicada no Fedro transcenderia o procedimento do elenco socráticos e suas pressuposições, a confiança no papel da razão e no poder do conhecimento para a organização da vida humana, o que é chamado na literatura do intelectualismo socrático. Dito de outra forma, as considerações sobre a retórica no Fedro desencadeiam o reconhecimento de que a verdade não assegura a persuasão ex officio, de sorte que a argumentação logicamente encadeada não asseguraria em seus próprios termos convencimento e conversão para a vida filosófica. Uma implicação da discussão da retórica do Fedro parece ser a seguinte: a verdade precisa da retórica para conseguir se expressar e convencer, para conseguir persuadir com técnica. Em uma reconstrução desse pensamento, sou tentado a condensá-lo na seguinte formulação: sem verdade, a arte da retórica é insubstancial, sem a arte da retórica, a verdade não é convincente. Ou, alternativamente, a filosofia sem retórica é impotente e a retórica sem filosofia é perigosamente imoral. A retórica filosófica do Fedro, na minha leitura, bem como o conceito de psicagogia, que Platão adota e adapta, torna-se assim a ferramenta conceitual que tem por fim preencher o hiato entre verdade e persuasão, alma e argumento. No Fedro, Platão defende que o discurso filosófico tem que promover um ajuste entre a veracidade e validade de um argumento, um logos, e a disposição afetiva, o arranjo de alma do seu interlocutor. Mesmo assim, não está claro que esta remodelada retórica a serviço da filosofia do Fedro seja capaz de transpor as limitações da persuasão identificadas anteriormente. Em primeiro lugar, predominância de desejos não racionais na alma. Em segundo lugar, permanência de crenças adquiridas na infância. Em terceiro lugar, recusa da escuta, conjugada com a ameaça de violência pura e simples. Em quarto lugar, compartilhamento de certas proposições ou princípios fundamentais para a deliberação comum. E tais limitações à persuasão são também, inegavelmente, entraves ao projeto político de Platão. Obrigado.
obrigada pela fala, Pedro. Acho que os outros membros da mesa podem voltar. Eu reforço o convite para quem tiver o interesse de fazer perguntas, se posicionar aqui na primeira fileira, para que tenha acesso ao microfone. Eu tenho algumas perguntas de aquecimento. Acredito que a gente possa ir até 20 para as 4. Então, bem, a minha primeira pergunta vai na ordem da apresentação, vai para a Aya. Você falou, no final da sua fala, sobre utopias que devemos construir na nossa democracia, né? Utopias que a gente decide acreditar ou desejar. Eu queria te perguntar, até linkando com o título da sua fala, que utopias você acredita que herdamos da antiguidade? Obrigada, Fernanda, pela pergunta. Bom, utopias também é uma questão que ultimamente eu tenho gostado de pensar, porque eu acho que a gente já vive, já conseguiu realizar utopias nesse mundo aqui possível, e que é isso, né? A gente fica sempre dentro desses espaços de disputas. Eu penso assim muito platonicamente que talvez uma utopia que a gente tem tentado cada vez mais consolidar seja a do diálogo, né? Porque o diálogo e a escuta sempre são coisas muito difíceis, e o diálogo dentro, me parece, da filosofia antiga e dentro daqueles espaços onde se tinha como pressuposto também pensar, né, a partir de uma parresia, né, de uma franqueza. Eu acho que isso é algo que é uma herança, embora a gente, né, esteja sempre dentro desse espaço de tentar consolidar isso, mas é algo que a gente pensa como a gente precisa disso, né? Então, é uma utopia que está aqui, mas que a gente precisa sempre estar também atento para escuta, né? Porque uma coisa não se faz da outra. Eu acho que isso que é bem, enfim, pensaria nisso. Temos mais alguma pergunta? Me ouvem bem? É uma pergunta para o Pedro sobre a conclusão do Fedro, né? Parece que a ideia que você estava defendendo é que a retórica, repetindo o que você disse, né? Filosofia sem retórica é impotente, a retórica sem filosofia é imoral. Minha única questão quanto a isso isso não cairia exatamente na tese aristotélica defendida na retórica, que seria um pouco menos platônica? Você não acharia mais natural você pensar a retórica não como uma retórica com dois usos, mas como duas retóricas, tal como Platão faz às vezes, uma verdadeira retórica, que é a retórica filosófica, e uma retórica falsa, que é essa retórica dos sofistas, tal como você tem também uma verdadeira sabedoria, que é aquela sabedoria filosófica, uma falsa sabedoria, uma verdadeira deinotes, e assim por diante, né? Um tipo de dicotomia numa chave um pouco diferente. Como é que você reagiria a isso? Obrigado. Bom, Vitor, muito obrigado pela questão, uma ótima questão. Como eu reagiria a isso? Na minha leitura do Fedro, e em alguns passos específicos na discussão da teoria da retórica, o que parece sair de lá é que a definição da retórica mobilizada no Fedro é tão ampla que levaria a uma situação que qualquer uso da linguagem está em questão a retórica. Então, o reconhecimento do que nós poderíamos chamar da retoricidade da linguagem. Então, qualquer discussão, porque você lembra quando o Sócrates vai apresentar ao Fedro esse conceito que ao Fedro soa muito estranho, da retórica como psicagogia, fala que é uma retórica para uso tanto público quanto para privado, tanto para matérias sérias quanto para matérias não sérias, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, a definição da retórica no Fedro ela é tão abrangente que em qualquer ato de linguagem, speech act, qualquer ato da palavra, uso da palavra compartilhada, está em questão a retórica. Então, mesmo na dialética socrática, quanto numa persuasão, num discurso
mais político. Mas, é claro, aí você tem que comparar o que aparece no Fedro com os outros diálogos, porque aí no político tem um conceito de retórica como uma ciência auxiliar à ciência política, que serve para se valer de narrativas ou mitologias para o convencimento da multidão. E aí, é claro, tem que pensar o quanto que essa definição de retórica do político é conciliável ou não com a ideia, com o conceito de retórica do Fedro. Porque isso é um dos problemas que eu lido também. O conceito de retórica é muito amplo, mas, ao mesmo tempo, os critérios para o domínio de uma arte retórica eles são tão exigentes que é difícil pensar em algum indivíduo que consiga alcançar, idealmente, todos aqueles critérios veiculados pelo Sócrates, quais sejam conhecimento da alma do seu interlocutor, conhecimento dos gêneros discursivos, conhecimento da matéria em questão de que trata o discurso e conhecimento de em qual situação aplicar o discurso para qual tipo de alma, conhecendo a verdade que é o objeto do discurso. Então, mesmo que tenha esse reconhecimento da retoricidade da linguagem em qualquer circunstância, para o exercício efetivo da ciência retórica, ele pareceria que só um filósofo idealizado conseguiria suprir. Não sei se Sócrates, ele mesmo conseguiria, ele passaria por todos os critérios que ele mesmo advoga. Mas é basicamente assim que eu começaria a pensar a questão e tentar te responder. A gente pode conversar mais depois sobre Platão, Aristóteles, retórica entre os dois. Bom, então, agradecendo a mesa pela excelente rodada de apresentações, vou deixar duas questões para vocês, qualquer um pode responder, mas elas são mais provocadas pelas apresentações que versaram sobre temas que eu domino um pouquinho melhor, o que não quer dizer que eu os domine, tá bom, Gabriel? Tá? Então, eu começo pelo seguinte, Pedro, por gentileza, partindo um pouco da provocação que o Vitor fez para você, eu te perguntaria o seguinte, em qual versão de retórica, seja do modo como você apresentou, ou desenvolveu agora, seja como o Vitor sugeriu para você, o convencimento é um convencimento meramente instrumental. Isto quer dizer o seguinte, você foi convencido, você convenceu um determinado cidadão a instrumentalmente agir de tal e tal modo, porque isso leva a resultados imediatos, assim, aqui agora, na polis, tá? Versus, de novo, pegando algo que você falou agora sobre o tipo de retórica que estava em jogo e o que deveria, quais eram os conhecimentos necessários, né? Versus outro tipo de convencimento, no qual o convencimento necessariamente envolve alterar algum estado da alma do indivíduo, de tal modo que aquele que fazer o convencimento precisa convencer no que vai ser convencido, na alma, aquilo que mais propriamente responde por o que é o sujeito, isto é, a parte racional da alma, que é o que efetivamente é o sujeito, e assim, convencê-lo significa dirigir a sua alma. Em qual das duas versões de retórica você poderia ter, se é que é possível, um convencimento meramente como eu convenço o Gabriele que single malt é melhor que caipirinha, sem necessariamente me imiscuir lá nos caminhos internos da alma do professor Gabriele, tá? Se é que é possível. Tá? E uma segunda questão é dirigida à apresentação sobre Rawls, que eu achei bastante provocadora e bastante interessante. Bom, você sabe que é um tema, você sabe muito bem que é um tema que me interessa. E então, o que eu perguntaria para vocês é o seguinte, nessa perspectiva de bem, bem supremo, como você tem em Aristóteles, bem comum, são expressões comuns que você vai encontrar tanto na antiguidade quanto nos modernos, tá? E este arranjo neutral da política moderna, nessa tradição que você expôs, qual seria o papel da virtude aí? Porque você vai encontrar a discussão sobre virtude na antiguidade e você tende a não encontrar a discussão de virtude na modernidade. Tende.
mas isso deixa o espaço, obviamente, em branco. Então, seriam duas questões para a gente continuar a conversa, que está muito boa. Ótimo, muito obrigado, eu agradeço pelas questões. Então, vamos lá, pensar na gramática da persuasão. Se tivesse mais tempo, ia elaborar mais sobre isso. A relação de persuasão, ela é triangular, digamos assim, é um sujeito tentando convencer alguém de uma certa proposição, ou a realizar determinada ação, que é isso, em grego se expressaria com x, peiten, y no acusativo, ou x é persuadido, peitestai, por alguém no dativo. E aí, nessa gramática, você pode pensar que o sujeito, o agente da persuasão, ele persuade alguém a mudar uma proposição que ele tem, ou se engajar numa ação. Isso pode ser tanto um convencimento banal, vamos comer uma pizza hoje à noite, está convencido, ou os casos que eu acho que o Platão está mais interessado, e que o Rafael Demos, que é um filósofo já falecido, mas que escreveu bastante sobre Platão, dos Estados Unidos, de Harvard, ele diferencia como sendo realization, que é uma persuasão que modifica de uma maneira muito drástica a orientação da sua própria vida. Então, é muito diferente de convencer, por exemplo, se eu convencer você a comer uma pizza hoje à noite, ou convencer você de ser um comedor de carne para ser um vegetariano, ou de ser um ateu para acreditar em Deus, porque isso envolve uma modificação de todo o seu sistema de valores, toda a sua vida. Eu acho que o Platão está bem interessado nesse segundo, mas ele trabalha com as crenças, convicções que o indivíduo detém no momento e modula essas crenças, estende metaforicamente, analogicamente essas crenças, para conseguir produzir uma mudança mais drástica, mais radical da orientação de vida desse próprio indivíduo. E aí, isso hoje para a primeira parte da questão. Para a segunda parte, tem uma tensão que eu acho muito interessante no Fedro, porque de um lado a retórica é definida duas vezes como psicagogia, ou o logos tem um poder, uma dinamis de psicagogia, ou seja, de condução das almas. Só que no comecinho da palinódia, a alma é definida, tem aquela prova lógica, da imortalidade da alma por ser uma fonte perpétua de movimento. Então, como é que você concilia uma alma que ela tem por essência e definição ser uma fonte de movimento perpétuo com uma definição da retórica enquanto um convencimento, governo da alma? A maneira que eu tento lidar com esse problema é pensando que o convencimento, a retórica, ela não age unilateralmente, então não é uma via de mão única. Não é que um sujeito convence alguém a adotar uma determinada proposição ou adotar um determinado curso de ação, e isso seria feito à sua revelia, como se o interlocutor ele fosse meramente um objeto da psicagogia, um objeto da retórica. Porque nessa definição da palinódia, da alma como uma fonte de movimento perpétuo, você coloca como premissa que partiria para a definição da retórica o automovimento da alma, uma autonomia, uma automotricidade da alma. Então, mesmo a alma do interlocutor, que é o objeto da retórica, ele tem que se convencer, ele tem que aceitar ou não a proposição que está sendo oferecida, ou aceitar ou não o curso de ação que está sendo oferecido. Então, o ouvinte, o interlocutor, ele é ativo quando ele toma essa ação, ele não é passivo, ele não é um objeto, ele não é um instrumento, a partir dessa definição da alma como fonte de movimento. E eu diria mais, até no Teteto, naquela ideia, no Teteto, no Sofista, aquela ideia do diálogo da alma consigo mesmo, você poderia pensar até numa persuasão interna da alma que tenta se convencer de determinadas proposições, refletindo sobre argumentos, elaborando questões com seus próprios recursos. Então, mesmo o diálogo interno da alma, ou seja, o pensamento, ele tem também uma dimensão persuasiva, retórica, e o sujeito opera tendo por si mesmo objeto. Ele é ao mesmo tempo sujeito e objeto. Então, para começar a responder a sua pergunta, eu ia por aí. Não, obrigado. Agradeço a pergunta, professor, e primeiramente eu quero publicamente agradecer pelo ensino nesse período recente, que já gostavam tanto de Rawls e suas
exposições, nos conectando com Aristóteles e sua teoria da justiça. Então, muito grato. O questionamento sobre qual seria o papel da virtude nessa modulação neutral, em busca de um caminho neutro. Bem, eu acho que eu sou feliz pelo fato de que é um assunto novo, como o senhor disse na abertura. Se é um assunto novo, estamos ainda explorando e descobrindo com outros pensadores. Então, podemos aqui colocar, como eu chego a pensar a partir da sua provocação, de que, à medida que Aristóteles busca essa concepção de bem, a procura do bem, como tendo um lugar, e, do outro lado, Rawls tem uma preocupação maior com a justiça, mas, para falar da neutralidade, ele vai ter que discutir doutrinas abrangentes, concepções de bem, ele é provocado, ele tem que discutir isso. Eu acho que o papel da virtude é justamente aquilo que, embora eu ainda não tenha encontrado em Rawls, dada a minha até pouca leitura, tive que pesquisar mais, mas talvez seja um caminho a buscar de que a virtude seja aquilo que ele não disse, mas ele está buscando. Porque a virtude é aquilo que está conectando o que ele o que ele viu em Aristóteles, o que ele viu de bem em Aristóteles. É aquilo que, na própria divisão da neutralidade, quando se coloca teleológica e processual e objetiva, a virtude entraria na categoria objetiva. É o que ele está objetivando quando ele quer aplicar a neutralidade, embora ele não fale disso. Então, talvez seja aí investigar assim, olha, como que mostrar a ele, olha, Rawls, o que você está procurando é o caminho da virtude aqui, embora você não apresente tanto, né? Porque aí essa virtude nos ajudaria para fazer expor uma concepção télica, como diz David Crate, né? Uma concepção teleológica, ele vai em busca de um fim. Esse fim, que ele está falando do bem, as concepções de bem, doutrinas abrangentes, é a virtude. Talvez aí a gente consiga unir esses dois pensadores. Não, obrigado. E não havendo. Tem alguém que estava na fila? Eu queria só fazer uma pergunta para continuar no mesmo tema. Porque, assim, eu não... O meu conhecimento de Rawls é limitado, mas eu fiquei intrigada com uma questão. Você falou desse campo neutro, da neutralidade, como algo despido de valores morais. E agora você falou da virtude como o ponto de conexão que faltava. E como é possível pensar em virtude sem pensar em valores morais? Então, se bem entendi ainda um pouco do Rawls, é a questão que ele não nega a virtude, mas ele não está preocupado com isso. Ele quer o exercício e a aplicação da sua teoria da justiça. E ele está ali respondendo, já no final, no terceiro quarto do século XX, a inquietações que começam já desde o início do século XX, em que uma sociedade plural está em busca de reivindicações estéticas, filosóficas, místicas, e as concepções de justiça que vinham até então não contemplavam. Então, ele vai ter que discutir isso quanto à pluralidade, à diversidade da sociedade. Sim, ele está em busca disso, embora ele não vá valorar moralmente. Tá? Ele foge disso, entende? Esqueci agora o livro dele, o seguinte a este. Ele vai mencionar, deixando claro, ele reconhece que existe a possibilidade, mas ele não está preocupado, principalmente nas discussões religiosas, no debate religioso, das expressões religiosas. Ele não quer entrar nessa categoria, dizer o que é premente, se há ou não a virtude dele. Ele se preocupa em o exercício abrangente do bem, de modo que haja justiça e equidade. Eu me chamo Fernanda, também tenho uma pergunta para o Gilmar. Seguindo nessa sequência de perguntas, se considerarmos tanto a teoria de Rawls quanto a teoria de Aristóteles como teorias políticas normativas que têm um fim tem em vista uma aplicação prática, seria o caso, talvez, de
não sei se tu já pensaste a respeito disso, eu gostaria de te ouvir sobre isso. As diferenças conceituais que Aristóteles e Rawls têm quando eles falam de o bem maior e a respeito da neutralidade que tu apontaste. Em alguns casos, eles têm algumas distinções, né, conceituais. Não seria porque o Aristóteles está pensando nesse sistema político da antiguidade, na democracia e no sistema de governo em que ele vivia, do período clássico, e o Rawls está imaginando para uma sociedade moderna, tem uma certa concepção de sociedade moderna em que ele está imaginando aquela aplicação. Então, eu não sei se isso está no escopo dos teus interesses, se estiver, eu gostaria de saber se tem uma ideia de essas diferenças ou semelhanças de conceitos se dão também a como eles imaginam aquela sociedade política a que eles estão referindo nos textos deles. Em certo, você respondeu o questionamento quando você deixou claro que realmente há uma distinção, né? E a questão é que Aristóteles vai reconhecendo, entendendo o Estado como um artifício, um artefato humano para conseguir conduzir o homem para o bem viver, para essa eudaimonia. Então ele vê nisso uma construção. E Rawls já pega a sociedade já fragmentada, com seus diversos interesses. Então, como lidar com eles? Essa é a questão. Então, quando ele propõe o seu princípio de neutralidade, ele está diante dessa questão. Como lidar com as inquietações da sociedade, reconhecendo a sua pluralidade, sem desmerecer uma concepção de bem em relação à outra, sem excluir. É possível. Praticamente, ele suspende o juízo, vamos considerar se é possível, como assim, ninguém faz suas reivindicações, vamos levar em consideração cada ponto, mas tendo em vista um ponto comum. Será que encontramos esse ponto comum? É isso que ele propõe nas suas argumentações. E aí inicia todo o debate da sua proposta. O livro que eu esqueci é Liberalismo Político, onde ele deixa claro que, olha, em questões de religião, questões de crença, eu não estou preocupado se é importante ou não, se tem um valor em si. Entendeu? Eu quero me preocupar em discutir as problemáticas que existem. Ele não quer se posicionar, entende? Embora respeitando. Temos mais 5 minutos. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Na provocação, Pedro. Assim, muito simples. Assim, há um problema sério assim, depois dos tios do Zap, né? A questão da provocação, da persuasão em política é um problema, né? E os antigos sabiam muito bem disso. Eu fico pensando, por que Platão não utiliza simplesmente um discurso? Ele, que é um grande idealista, poderia dizer, bom, né? Quer dizer, quando eu estou falando ironicamente que é um grande idealista, né? Bom, é só utilizar a isegoria e a parresia, que são as duas grandes virtudes do discurso político. Isto é, vamos falar a verdade e as pessoas vão ser tocadas pela verdade e vão fazer aquilo que devem fazer. Quer dizer, fico imaginando qual é o sentido, digamos assim, de continuar utilizando um instrumento tão perigoso politicamente como aquele da persuasão, um instrumento que assim, que é muito próximo da demagogia, facilmente próximo da demagogia, mesmo assim, né? Apesar de todo o medo, né, de como essa persuasão pode e foi e é utilizada. Fico pensando um pouco nesse sentido. Não sei se você teria alguma resposta. Obrigado. É seco aqui em Brasília, né? Tem... Nossa... Bom, então, uma ótima questão. Do jeito que eu leio, Gabriele, nessa concepção minha da retórica, da ampliação do campo da retórica no Fedro, a persuasão ela é inevitável. Então, mesmo na primeira proposição dos elementos de Euclides, tentando demonstrar ali como é que você faz um triângulo equilátero a partir de uma linha, 2 círculos, mesmo numa demonstração geométrica, está em questão a persuasão, porque você não consegue descolar, separar, como depois Hobbes
e autores mais modernos, que são mais suspeitos da retórica e tentam falar, não, isso daí é o argumento, é razão operando, a retórica é um adorno, ela é qualquer coisa a mais que se acrescenta no discurso para deixar ele mais bonitinho, mais persuasivo, mas a gente tem que tomar cuidado com a retórica, porque ela é perigosa, ela pode confundir a verdade, a razão com o que não é razão. Mas Platão, na contramão desses teóricos modernos, que tem uma suspeita maior do poder da persuasão e da retórica, o Platão ele reconhece, isso na minha leitura, que você não consegue desatrelar a função de verdade da função persuasiva num discurso, mesmo na demonstração lógica, mesmo nos argumentos de ferro e diamante, que eu falei do Sócrates, no Gorgias. Então você não consegue separar a transmissão da verdade da persuasão. A retórica verdadeira seria uma retórica que comunicaria a verdade persuasivamente, mas você não consegue comunicar sem usar a persuasão, você não consegue convencer, mesmo numa sala de aula, mesmo aqui num debate entre amigos, colegas, a persuasão está inevitavelmente em questão. E aí, na questão dos tios do Zap, eu já pensei sobre isso também, porque algum tempo atrás, em 2018, o Oxford Dictionary ele elegeu pós-verdade como a palavra do ano. E aí pós-verdade para eles era definido como algo como quando aspectos subjetivos, emocionais, têm mais importância do que o aspecto factual, objetivo de uma mensagem. Isso o Platão não era estranho ao problema da pós-verdade, se essa é a sua definição de pós-verdade. É justamente uma das questões que o Platão tenta responder, de como é que você consegue, então, adequar o discurso à disposição afetiva, ao ethos, ao pathos do interlocutor, de modo que você consiga transmitir um logos, um argumento que ele seja mais convincente possível. E não dá para fazer essa separação que o pessoal do Oxford Dictionary queria fazer, entre o aspecto factual do aspecto meramente subjetivo, afetivo de uma mensagem. Você simplesmente não consegue desatrelar os dois, como você não consegue desatrelar a função de verdade da função persuasiva num discurso. Então é isso que eu... Muito obrigada pela participação de todas e todos, e voltamos às 16 horas. Isso daí também, eu